confirma uma palavra, que o bispo já pregou tudo que eu ia falar aqui. Até uma frase que eu escrevi, o bispo falou ela inteirinha. Irmãos, Deus está neste lugar. E eu queria te dar um conselho. Fique muito atento. Deus tem falado coisas e tem confirmado em cultos diferentes. Temos conversado sobre isso. No domingo passado, o bispo trouxe uma palavra que eu creio que impactou a sua vida, impactou muito a minha vida, sobre dar respostas. Quem foi abençoado com aquela palavra? Irmãos, meu Deus. Está aqui ainda, estou ruminando ela. Na quarta-feira passada agora, a irmã Ábia trouxe uma palavra falando sobre Marta e Maria, falando da importância de Marta. Engraçado que o teor da palavra foi muito parecido com a do bispo, porque falou de se entregar, falou de se dedicar à obra. E Deus me deu uma palavra hoje que confirma as outras duas. Agora, irmãos, por que isso? Você nem sabe o texto que eu vou ler ainda, né? Por que isso, irmãos? Porque Deus está tentando nos sinalizar algo. Deus está tentando nos mostrar algo e nós precisamos, irmãos, aprender a fazer leituras. Nós precisamos aprender a fazer leituras e entender de fato o que Deus quer nos mostrar, o nível que Deus quer nos levar. Então fique muito atento, não só na palavra de hoje, mas fique muito atento à palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Amém? Abra sua Bíblia então comigo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 36. Lucas 7, 36. Tem alguém te ligando aí, irmão? Lucas 7, 36 diz assim, a partir do 36, né? Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, mulher o quê, irmãos? Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E verso 38 diz, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é o que, irmãos? Pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus próprios cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Irmãos, esse texto, desde quarta-feira passada, se eu não me engano, que nós estávamos na oração aqui pela manhã, e Deus me deu essa palavra, um pouco antes da oração das 6, no meu tempo de oração, de leitura da palavra que eu faço antes.
E Deus me deu essa palavra, irmãos, e essa palavra, ela veio tão, ao mesmo tempo que foi confrontante, que foi desafiadora, foi confortante. Essa palavra veio de uma forma tão especial no meu coração, e eu falei assim, Deus quer falar com a igreja. E quando eu percebi que Deus estava tentando sinalizar algo para a igreja, e hoje, Deus confirmou isso, porque o bispo citou algo aqui que eu escrevi, ele falou, irmãos, às vezes você vem para a igreja querendo a sua bênção. Irmãos, você pode no final do culto me procurar, eu escrevi exatamente isso aqui. Até a frase com as mesmas palavras, ele citou. Isso é para mostrar que Deus está confirmando essa palavra. É para confirmar que Deus está muito interessado em me levar e te levar a um novo nível. Amém? Mas nós vivemos de fato, irmãos, eu vou repetir, um tempo onde as pessoas estão pensando assim, vou à igreja hoje para pegar a minha bênção. Vou à igreja para ser abençoado. Vou à igreja para ver o que o pastor tem para mim hoje. Irmãos, não que você não tenha que ser abençoado, faz parte do processo, faz parte da vida cristã receber a bênção. O que é interessante e preocupante é as pessoas quererem vir à igreja só por causa da bênção, só para buscar a bênção. E nos tempos que vivemos, onde as pessoas estão cada vez menos comprometidas com o Deus da palavra e com a palavra do Deus vivo, cada vez mais comprometidas com a igreja, cada vez menos comprometidas uns com os outros, casamentos que não têm mais vínculo, que por qualquer coisa se desfazem, não tem aliança. Nesse tempo tão difícil, Deus está hoje me trazendo o entendimento e vai nos trazer o entendimento de nós nos doarmos mais. Irmãos, eu fico hoje na escola de líderes, e amanhã à noite eu vou falar disso, nós falamos sobre meditação bíblica. Eu estava falando com os alunos hoje pela manhã, que é uma coisa minha, irmãos? Cada um faz de um jeito. Embora tenha um padrão, nós estudamos esse padrãozinho hoje, o passo a passo para a meditação bíblica, você tem sempre um caderno do seu lado, para você anotar aquilo que Deus fala, as promessas, o cumprimento das promessas, você tem que estar num lugar silencioso, tudo isso. Mas eu estava falando com os alunos hoje que eu tenho um costume, de todas as vezes que eu vou meditar na palavra, e quando eu tenho uma história como essa, por exemplo, eu entro na história. E eu gosto muito de teatro. Hoje eu estou enferrujado, não faço mais, mas fiz muito teatro. E na época que eu fazia teatro, eu tinha que vestir um personagem. Eu tinha que encarnar ali, viver um personagem naquele momento. Irmãos, eu faço exatamente a mesma coisa quando eu leio a Bíblia. E eu entro na história e eu começo a me colocar na posição ou tentar ter a visão de cada personagem daquela cena. Para que isso, pastor? Vou te explicar por quê. Para que eu possa ser sábio para aprender com os erros dos outros que erraram, e inteligente para aprender com os acertos dos outros. Porque, irmãos, ler a Bíblia por ler a Bíblia para dizer que leu, isso é vaidade. Agora, nós precisamos de fato meditar na palavra de Deus, para que algo aconteça dentro de nós, para que a palavra venha nos transformar. Em Salmos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E brincando hoje na escola de líderes, quando eu leio esse texto, eu fico imaginando, na minha caminhada com Cristo, a cada passo que eu for dar, eu preciso ver de fato se está iluminado. Se eu estou baseado na palavra, em intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus, eu vou ver que está iluminado ali, ele está me mostrando o caminho. E eu fico imaginando, a cada passo, o Espírito Santo iluminando, me mostrando por onde eu devo ir. E talvez seja a resposta para alguns que estão me assistindo aqui hoje, para alguns que estão me ouvindo. Às vezes nós tomamos decisões erradas, porque Deus não mostrou o caminho, e nós queremos ir por nossa conta própria conta, ou por nossa própria vontade. E esse é o maior risco, quando nós queremos andar segundo o nosso querer, a nossa vontade, não segundo a vontade de Deus. Mas quando eu leio esse texto, e como eu falei com você, o tempo que vivemos é o tempo onde as pessoas estão na igreja como meros consumidores. O que eu posso ganhar hoje na igreja? O que eu posso levar da igreja?
qual a bênção que eu posso levar da parte de Deus. E nós não nos preocupamos com o que nós podemos oferecer. E da forma que não é só oferecer, é da forma que nós estamos oferecendo. Irmãos, nesse texto hoje, que conta a história, você já conhece a história, Jesus foi convidado por um homem, um fariseu chamado Simão. E Jesus foi convidado para comer na casa desse cara. E chegando lá, Jesus se sentou à mesa, de repente vem uma mulher por detrás, começa a chorar, e ela começa ali, prostrada aos pés de Jesus, ela começa a chorar a ponto de regar, de molhar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, e ela começa a secar com os próprios cabelos. Irmão, se fosse comigo, ia dar ruim com o cabelo, enxugar com a barba. E ela começa a enxugar com os próprios cabelos. E de repente, Simão, o fariseu, ele pensa, ele não declara, ele pensa consigo mesmo. O texto diz: se Jesus fosse profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Irmãos, para a glória de Deus, essa pecadora vai nos ensinar muitas coisas hoje. E Jesus, sabendo do pensamento de Simão, fala assim: Simão, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí eu vou trazer para a nossa realidade, tá, irmão? Para facilitar o entendimento. Simão, tinha 2 homens que deviam a outro credor. Um devia 50 reais, o outro devia 5 mil reais. E os dois não tinham como pagar, nem 50 reais, nem 5 mil reais. E aquele credor ele falou assim: não, vou perdoar a dívida de vocês dois. Tanto de 5 mil como de 50. Está tudo certo, perdoei a dívida de vocês. Simão, qual dos dois vai ser mais grato? Ele, claro, aquele de... Irmão, estou trazendo para a nossa realidade, tá? Claro que devia mais, de 5 mil reais. E ele faz um paralelo da vida daquela mulher, da realidade daquela mulher, com a realidade de outras pessoas. Porque estavam julgando aquela mulher, rotulando aquela mulher como uma mulher muito pecadora. E Jesus fala algumas coisas para Simão, que eu particularmente fico, até hoje, com vergonha de Simão de ter ouvido isso da parte de Jesus. Simão, eu entrei na sua casa, você não me lavou os pés. Você não me deu nenhum beijo, nenhum ósculo. Você não me recebeu bem na sua casa. Você não ungiu minha cabeça com óleo, que era uma honra. Vou falar disso lá na frente. Mas essa mulher, desde a hora que eu cheguei aqui, ela não cessa de chorar e regar os meus pés com as próprias lágrimas. Enxugar com os próprios cabelos. Irmãos, essa mulher nos ensina muitas coisas, mas eu quero hoje, conforme eu falei, eu gosto de entrar na vida, na visão de cada personagem. Mas antes, eu quero te explicar por que se lavava os pés na época de Jesus. Que algumas pessoas não entendem por que os pés eram lavados. Existem alguns fatores. Primeiro, a higiene. Andava-se descalço e com sandálias, mas era barro, não existia asfalto como existe hoje. Né? Não existia concreto. Então os pés ficavam muito sujos, era normal. Então, para se entrar na casa de alguém, né, e quando a pessoa queria mostrar status, ela pegava um servo, deixava na porta, banhando, lavando os pés dos convidados. Simão não fez isso com Jesus. Mas não era só uma questão de higiene, era uma questão de hospitalidade. A hospitalidade era um valor fundamental na cultura do Oriente Médio. Lavar os pés dos convidados era um sinal de respeito e acolhimento. Simão não fez isso com Jesus. Era um status social, como eu falei, mostrava que era uma pessoa que tinha condições, tinha posses, porque tinha servos para lavar os pés dos convidados. E tinha um simbolismo espiritual, que é onde eu quero me apegar com você. No contexto cristão, o ato de Jesus lavar os pés do discípulo, aqui fala de João capítulo 13 também, é um exemplo poderoso de serviço e humildade. Irmãos, como nós estamos reagindo à presença de Jesus? Eu quero te fazer essa pergunta. Como nós estamos reagindo à presença de Jesus? Eu vou trazer para você hoje, de forma muito simples, mas eu quero falar da reação de cada um dos personagens que nós lemos. E tem uns que talvez você nem tenha percebido o que tem no texto.
E o primeiro personagem é Simão, que foi indiferente à presença de Jesus, que não honrou Jesus como deveria. Simão convidou Jesus, mas não honrou Jesus. Não basta convidar Jesus, como alguns fazem para estar aqui. Senhor, se faça presente neste lugar. Como nós vamos reagir à presença dele, irmãos? Como nós vamos lidar com a presença de Jesus? Ontem, e foi uma das confirmações da palavra, ontem eu fui levar minha sogra e minha mãe, estava falando com o bispo. Elas não gostam de passear, mas falou de uma feirinha, falou de uma barraquinha, elas gostam. Aí fomos levá-las lá na feirinha de Porto, que elas gostam. A Teté faz a festa, irmãos. Ela fala, vó, queria comprar aquilo dali. Aí uma avó vai, está com as duas avós, aí uma avó vai e compra. Aí o Lebobo vai na outra, vó, queria aquilo ali. Aí faz a festa. Mas nós estávamos lá e estava tendo um evangelismo. Irmãos, que tremendo evangelismo. Eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, nós precisamos voltar. Nós já temos evangelismo às terças, quintas e sábados, mas nós precisamos movimentar mais os homens da igreja, os jovens da igreja, as mulheres da igreja, para nós fazermos evangelismos. Vamos pegar os sábados aí, cada sábado, uma equipe, um departamento, uma rede vai fazer evangelismo. Deixa eu voltar, eu vou viajar essa semana, na volta nós vamos fazer um negócio legal aí. Se prepare para trabalhar. Mas tinha um evangelismo muito bacana, irmãos. Pegaram duas cadeiras, colocaram duas pessoas lá, uma tocando violão, outra cantando, e colocaram duas cadeiras, um homem vestido de Jesus, e botaram escrito assim, ó, tenha 2 minutos com Jesus, frente a frente. Acho que era isso que estava escrito, mais ou menos assim. E a pessoa vinha, sentava assim, tinha um rapaz de Jesus, e o rapaz, tem uma hora que eu percebi, eu fiquei observando, né? Ele falou assim, o que eu posso fazer por você? Irmãos, teve uma mulher que ela não conseguia falar, ela só conseguia chorar, porque ela conseguia entender ali, embora fosse um rapaz, estava interpretando, né, um papel, mas ela imaginou que ela estava frente a frente com Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você hoje estivesse frente a frente com Jesus, qual seria a sua primeira reação? Simão teve essa oportunidade, irmãos. Ah, beleza. Simão abriu as portas da casa dele, pastor Jéssica. Abriu, irmãos. Glória a Deus por isso. Mas Jesus estava dentro da sala da casa dele. E ele não deu nenhuma relevância a quem estava lá. Jesus se fez presente na casa de Simão, o fariseu. Mas ele tratou Jesus como qualquer outra pessoa, irmãos. Ou até pior. Porque se Jesus falou com ele, Simão, eu entrei aqui, você não me deu um beijo, você não lavou os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo. É porque Simão podia ter feito isso. O texto não deixa claro, mas certamente ele fez isso com outras pessoas. E por que com Jesus não, irmãos? Irmãos, Simão representa boa parte da igreja que não tem reverência diante da presença de Jesus. Simão representa uma igreja indiferente à presença do Senhor e Salvador. Simão representa uma igreja que não está ligando para a presença de Jesus. Ah não, já convidei Jesus para o jantar, para almoçar, para tomar um café. Irmãos, tudo que Jesus quer é que eu e você nós venhamos a ter relacionamento com Ele. Uma pecadora, vamos ouvir falar disso lá na frente, uma pecadora ensinou a Simão como trata Jesus. Foi julgada pelas pessoas, foi julgada por Simão, mas foi a única pessoa daquela casa que conseguiu atrair a atenção de Jesus. Simão, ele simplesmente convidou Jesus e deixou Jesus lá. Irmãos, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós, em nome do nosso trabalho, em nome de ganhar dinheiro, em nome da nossa profissão e de conquistar os nossos sonhos, nós pela manhã nós fazemos aquela oração, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus, amém. Oração de preguiçoso, oração de quem não tem comunhão com Deus. E passamos o resto das 24 horas sem lembrar de Jesus. Foi o que Simão fez, irmãos. Jesus estava ali, mas ele tratou de forma indiferente. Quantas vezes Deus te dá a oportunidade durante o seu dia de abençoar alguém, e você simplesmente age como Simão? Está tudo certo. Irmão, Simão nos mostra a importância de nós olharmos para Jesus diferente, tratarmos Jesus diferente.
Simão foi indiferente à presença de Jesus. Verso 44 diz: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: veste a mulher, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Irmãos, como nós estamos tratando Jesus? Eu não estou falando que Jesus está ofendido com você, não. Jesus não se ofende com isso. Eu não estou falando que... Outra coisa que eu escrevi aqui, que o bispo falou também. Eu não estou falando que Jesus é carente e precisa. O bispo Sandro não me deu atenção hoje, não orou como deveria orar. Eu estou triste. Irmãos, Jesus não é carente não, irmãos. Jesus, ele não precisa da minha adoração e da sua. Ele não precisa da minha oração e da sua. Nós é que precisamos, irmãos. E ele pegou o meu sermão. Está errado comigo. Pegou o meu sermão. Ele não precisa de mim, de você, para declarar que ele é santo. Ele não é carente. Mas, irmãos, nós precisamos entender a necessidade de adorar Jesus a todo instante. Não importa a casa que você entre. Não importa por onde você passe. Ele precisa ser adorado. Você precisa ser diferente de Simão, que foi indiferente à presença de Jesus. Irmãos, essa indiferença, eu tenho orado para que essa indiferença saia do meio das igrejas. As pessoas se acostumaram com o culto, se acostumaram com a liturgia do culto. Teve uma vez lá na igreja, lá em Campos, lá na CMA, eu pregando, eu falei assim, eu vou tirar a oferta no final. Uma direção que Deus tinha me dado. Irmãos, estou pregando todos os irmãos, oferta, fazendo sinal. Daqui a pouco o meu celular, eu sempre gosto de usar o celular, né? Com o sermão, e o irmão mandou uma mensagem: pastor, o senhor esqueceu da oferta. Aí eu não falei nada, dei risada, e estou vendo os irmãos fazendo sinal. Teve um que botou no celular, tem um aplicativo que passa frase, ele pegou o celular, fez assim, ó, passando, a oferta, porque estavam tão acostumados, religiosamente falando, com a liturgia, que estavam desconectados do que Deus queria fazer naquela noite. Estamos muito acostumados com o culto. Estamos muito acostumados a vir à igreja, bater o cartão como se fosse uma empresa. Irmãos, tudo que Jesus quer é que eu e você, nós não venhamos a aprender como se faz com esse homem chamado Simão. Nós não podemos imitar Simão em nada, a não ser em convidar Jesus para casa. Mas o problema é que ele parou aí. A honra parou aí. Não, já convidei, está tudo certo. Simão tinha tudo, irmão, para tirar 10 na prova. Mas ele duvidou até que Jesus era profeta. Se esse fosse profeta, saberia que essa mulher é uma pecadora. Irmãos, a falta de intimidade com Jesus nos faz julgar pessoas e não ajudar pessoas. A falta de intimidade com Jesus nos faz olhar para algo ou para alguém que precisa e pode ter uma experiência com Deus. Vou te contar uma experiência, nem falei isso para o bispo. Toda terça, quinta e sábado vamos fazer evangelismo. Aí foi na terça-feira, eu e o bispo paramos aqui para fazer o evangelismo aqui no campo. E minha mãe foi com a Teté para a escola. E passou um rapaz de bicicleta, com outra pessoa andando devagar, com outra pessoa do lado, outra bicicleta. Ah lá! Aqueles dois lá, eles estão alimentando a miséria. Essas pessoas precisam de trabalho. Eles estão ali, ó, trazendo comida. Irmãos, muito mais do que o pão com manteiga e o café. Nós temos falado muito isso com eles, né? Theo e o bispo têm ouvido isso. Muito mais do que o pão com manteiga, nós queremos levar a vida eterna, irmãos. Levar a salvação. Mas a falta de visão das pessoas faz elas olharem para dois pastores, um missionário, um servo, e falar assim, ah lá, não sabem o que estão fazendo. Falta de visão. A falta de relacionamento com Jesus nos faz enxergar de forma completamente equivocada uma situação, uma circunstância. Como Simão certamente se incomodou em ver aquela mulher chorando, prostrada aos pés de Jesus. Mas foi aquela mulher que tocou o coração de Jesus, irmãos. Segunda coisa que eu aprendo.
são com aquelas pessoas que estavam com ele à mesa. A Bíblia não cita quantas pessoas estavam à mesa, a Bíblia não cita o nome das pessoas, mas essas pessoas representam os medíocres. Pastor, quem são os medíocres? São aqueles que têm uma vida espiritual, falando da vida espiritual, né? Uma vida espiritual relaxada e acha que está tudo certo, porque Deus é amor, irmãos. Eu posso viver no pecado, eu posso viver minha vida de qualquer jeito, eu não preciso ler a Bíblia, porque Deus é amor, Deus me ama dessa forma assim. Deus, porque hoje a desculpa é essa. A desculpa para encobrir pecado é Deus é amor, Deus me ama. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus te ama do jeito que você chega, mas não aceita que você continue no lamaçal do pecado. Não, porque Deus me ama do jeito que eu sou, até você ter um encontro com Ele. Porque depois que você tem um encontro com Ele, irmãos, não é possível continuar comendo das bolotas dos porcos depois de um encontro com Jesus. Não é possível continuar vivendo uma vida medíocre depois de um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque ter Jesus com você é o maior bem que você pode ter. E nós não valorizamos isso, irmãos. Nós valorizamos o nosso carro zero, nós valorizamos a nossa conta bancária, valorizamos a nossa empresa, valorizamos os nossos amigos, valorizamos a família. Não que você não tem que valorizar nada disso, irmãos. Mas nós não damos valor à presença de Jesus. Nós não damos relevância a quem Jesus é, irmãos. Repare no texto que existiam pessoas na casa de Simão, mas a Bíblia não cita o nome delas. Eu não estou querendo nessa noite falar que essas pessoas precisavam receber honra, glória, louvor e adoração, nada disso. O que eu estou falando aqui na história, pessoas passaram por Jesus, estiveram na mesma casa que Jesus, viram Jesus operando milagres, mas elas continuaram com suas vidas medíocres. Pastor, o senhor está querendo dizer que Jesus não é poderoso para mudar a vida de todas as pessoas que chegam perto dele? Irmãos, Jesus é poderoso para transformar a minha vida, como já transformou a sua, e ele é poderoso, irmãos. Mas ele está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e ceiar. Jesus não vai arrombar a porta. Irmãos, nós precisamos parar para pensar o nível de relacionamento que nós temos com Jesus. Simão nos ensina a não ser medíocres. Essas pessoas nos ensinam a não ser indiferentes. Essas pessoas, que nós não sabemos quem são, nos ensinam a não ser medíocres. Pessoas que estavam com Jesus, viram Jesus, acompanharam Jesus, mas não tiveram suas vidas transformadas. Quantas pessoas entram por aquelas portas, ouvem uma palavra, cantam louvores, ofertam e voltam com a vida da mesma forma? Por quê, irmãos? Jesus, será que não é poderoso para transformar a sua vida? É. Mas eu preciso querer e você também. A Bíblia conta a história de um jovem, que a Bíblia chama de um jovem rico. Eu não sei se tem outro, mas talvez tenha sido a única experiência de alguém que teve um encontro com Jesus e não teve sua vida transformada. E ele chegou e falou assim: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou assim: conhece os mandamentos? Desde a minha mocidade, está tudo certo, Jesus. Poxa, legal. Esse é um exemplo de quem conhece a letra e não pratica a palavra de Deus. Falamos disso hoje na escola de líderes. E Jesus, tá bom, então, pega tudo que você tem lá, vende, vem, dá aos pobres, vem junto comigo, embora. Aí Jesus olha, aí agora é a cabeça do pastor Jetson. Aí Jesus olha, vamos. E a Bíblia diz que aquele jovem baixou sua cabeça e saiu triste. Mas pastor, Jesus não foi suficiente para aquele homem. Jesus é suficiente para mim, para você e para a humanidade. Mas Jesus não é poderoso para transformar? É, irmãos. Mas se você não deixar, se você não permitir, se você não quiser praticar tudo aquilo que você ouve aqui toda quarta e domingo, nas células, por onde você passa, se você não quiser praticar, você vai ser como uma dessas pessoas que estavam na casa, não tem relevância nenhuma na história.
Eu ia falar um termo aqui que fala em Campos, não posso falar não. Eu ia falar que nem fede nem cheira. Você pode falar, né? Pessoas que não fazem diferença. Irmãos, olha para mim aqui, todo mundo. Deus quer que você faça a diferença. Deus espera que você faça a diferença. Aonde, pastor? Aqui na igreja. Você já parou para pensar quantas necessidades nós temos aqui? E quantos talentos parados nós temos? Você pode ser útil aqui. Você pode fazer a diferença aqui dentro. Você pode não, deve fazer diferença na sua casa. Sendo uma esposa obediente, submissa, sendo um marido amoroso, paciente, cuidadoso, protetor, sendo filhos que honram os pais, sendo pais que cuidam dos filhos. Você pode ser um discípulo leal, fiel. Irmãos, tem muita coisa que nós podemos desenvolver e ser melhores. Ou nós podemos continuar sendo aqueles que se escondem através de uma história, através de alguém. Não, deixa lá aquela mulher com Jesus, porque eu não quero me comprometer. Até quando você vai se esconder por detrás da história, irmãos? Deus tem algo para fazer através da sua vida. Ao invés de virmos buscar aqui a nossa bênção, nós precisamos vir aqui buscar em como ser uma bênção. É como se fosse assim, ó. Eu não vou sair para não atrapalhar o Marcelo. Vim buscar minha bênção. Eu vou pegar na mão, no braço do Alex e falar assim, peguei uma bênção aqui, ó, porque ele é uma bênção. Peguei uma bênção. Vou pegar no braço da Letícia, outra bênção. A Gabi, outra bênção. Patrícia, outra bênção. Francisco, outra bênção. Edilene, uma bênção. Ao invés de pensar na bênção espiritual, naquele dinheiro, irmãos, não estou falando que você não tem que buscar essas bênçãos. Eu estou falando que você pode ser bênção na vida de alguém. Você já parou para pensar nas necessidades dos seus irmãos aqui da igreja? E às vezes nós não nos atentamos a isso. Existem pessoas perto de você com necessidades. Você pode ser como Simão, que olhou para a mulher e só olhou o pecado dela. Você pode ser como o cara que passou ali e criticou os pastores que estavam evangelizando, levando café com manteiga e pão. É pão, café e manteiga. Café, pão com manteiga. Você pode ser como os indiferentes, que se escondem. Ou você pode ser como Jesus, que vai pegar alguém e vai falar assim, a partir de hoje, seus pecados estão perdoados. A tua fé te salvou, vai, não peques mais. Irmãos, qual tipo de cristão nós temos sido? Nós temos sido como essas pessoas que estão sempre no anonimato. Irmãos, eu não estou falando de aparecer, de querer aparecer, de ter necessidade de aparecer, não. Eu estou falando de ser útil. Eu estou falando de ser útil. Simão não foi útil para com Jesus. Essas pessoas não foram úteis para com Jesus, mas uma pecadora que foi julgada por todas aquelas pessoas foi útil e fez o que Simão devia fazer: honrar Jesus com um beijo, honrar Jesus ungindo a cabeça, receber Jesus de forma harmoniosa, calorosa, lavando os pés de Jesus. Quem deveria fazer não estava fazendo, irmãos. Quem nós somos nessa história? Será que nós temos sido como Simão? Será que nós temos sido como essas pessoas, que nós nem sabemos quem são? Será que nós nos conformamos em entrar, ouvir uma palavra, sair no outro culto, entrar, ouvir uma palavra, sair, e vamos ficar nesse ciclo vicioso, esse ciclo vicioso até quando, irmãos? Deus quer mais de você. Ninguém falou amém. Irmãos, Deus quer mais de você. Deus espera mais de mim, de você. Irmãos, eu percebo algumas pessoas dessa igreja cansadas de estarem fazendo tudo sozinhas, tendo uma igreja que pode ser útil. Você já parou para pensar nas necessidades da sua igreja? Porque tem algumas pessoas enviadas do inferno que pensam assim: pastor que se vira, ele é pago para isso. Irmãos, quem é pastor de verdade serve, ama, obra, conduz, não tem problema. Agora, não seria muito mais fácil? No evangelismo, nós temos mais
nós temos mais de 4 pessoas, que são sempre 4 pessoas que vão, será que nós não poderíamos ter 8 para dar um descanso maior? Não que não seja um privilégio, irmãos, é um privilégio pregar o Evangelho, é um privilégio poder ir lá fora e falar de Jesus. Isso não é um fardo não, irmãos. Eu estou falando de nós unirmos forças e fazermos mais. Porque hoje nós fazemos terça, quinta e sábado, porque de repente não podemos fazer segunda e terça, segunda e sexta? Porque não podemos pensar em outro tipo de evangelismo, onde você pode ser útil, irmãos? Onde você pode ser útil? Irmãos, estamos às vezes tão focados na nossa bênção que nós esquecemos de ser bênção. Estamos tão focados em adquirir a nossa bênção e conquistar a nossa bênção. Irmãos, você já foi conquistado, você é uma bênção. Fala para o seu irmão, você é uma bênção. Mas fala de forma convincente. Você é uma bênção. Se você hoje veio buscar uma bênção, tem uma bênção perto de você aí, a pessoa que está do seu lado, está na sua frente, está atrás de você, é uma bênção. Irmãos, nós precisamos estar mais atentos às necessidades da igreja, da sociedade. Irmãos, o mundo está de mal a pior. Quais as necessidades da humanidade? Quais as necessidades de Arraial da Ajuda? Esses dias a bispa falou um negócio, na verdade ela falou lá em novembro quando nós viemos, e esse dia comentou comigo novamente. Tem o sonho de abrir uma igreja, na verdade uma casa de oração, lá no QG, lá no centrão lá. Irmãos, é entender a necessidade. Sabe por quê? Porque ontem quando eu vi as pessoas parando para ficar 2 minutos de frente com o irmãozinho lá, isso mostra a carência das pessoas e a necessidade delas de encarar frente a frente, cara a cara, de saber, Jesus, estou aqui. Quantas pessoas não têm essa oportunidade, irmãos? Da outra vez que nós fomos a Porto, eu esqueço o nome dela, é Lara? Missionária lá? A missionária Lara estava lá e fizeram evangelismo que eu tenho um sonho de fazer, irmãos. Pastora lembra? Montaram uma tenda, botaram assim, ó, consulta espiritual. As pessoas não sabem o que é crente. Não deixa de ser um consulta espiritual. E era uma estratégia de evangelismo inteligente, irmãos, estratégico. As pessoas indo lá, querendo receber um passe, querendo que lesse a mão, irmão, eu li a Bíblia. Não tinha passe, tinha uma oração. Sabe por que as pessoas, lotado, irmão, a barraca, me abordaram, quase que eu fui. Eu ia para poder testar os irmãos lá, para saber se eles estavam preparados, não fiz isso não. Eu dei oportunidade para quem precisava. Mas, irmãos, a barraca lotada de pessoas, porque um grupo de evangelistas, de pessoas, de uma igreja, ou de várias igrejas, não sei ali, entenderam a necessidade daquelas pessoas de serem evangelizadas. Quais as necessidades das pessoas que estão perto de você? Tem pessoas do nosso lado indo para o inferno, nós não estamos fazendo nada. Eu me preocupo, irmãos, com a resposta que a igreja sempre dá. Eu me preocupo, porque eu sei e eu entendo a força que uma igreja unida tem, irmãos. Eu sei que no dia que nós nos unirmos, irmãos, seja qualquer causa, irmãos, estamos fazendo a campanha da energia solar, temos quase 5 mil. Irmãos, não estou aqui querendo esgoelar ninguém não, mas nós podíamos mais. Nós podíamos mais. Eu fico pensando, o dia que nós de fato estivermos juntos, eu não estou falando só de dinheiro não, irmãos, eu estou falando de estar juntos. Vai ter o evento dos homens, vai ter o evento dos jovens. Esses dias marcamos o evangelismo aqui, vieram 6 jovens, 6, vieram poucos jovens. No dia que minha mãe chegou, 5, pior ainda. 5 jovens para fazer evangelismo. Quantos jovens nós estamos na igreja, irmãos? Isso porque foi sábado à tarde. Sábado à tarde, muitos não tinham desculpa. Mas cadê os jovens da igreja que não estavam aqui para fazer evangelismo? Não entenderam a necessidade dos vizinhos, não entenderam a necessidade das pessoas do bairro. Mas os 5 que estavam aqui foram. Fizeram visitas, foram em casa de pessoas que eram da igreja e não estão vindo mais. E Deus honrou a vida desses jovens. Agora, se tivesse todos os jovens aqui,
mais pessoas teriam sido alcançadas, mais pessoas teriam sido salvas, mais pessoas teriam recebido uma oração. Mas a falta de compromisso nos faz ser indiferentes. E terceiro, para encerrar, eu aprendo com essa mulher que fez a diferença, irmãos. Simão e os convidados viram aquele momento como mais um. Aquela mulher não. Era a oportunidade da vida dela. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Eu não sei se você entrou aqui pensando, é mais um culto, é mais uma reunião, é mais uma pregação do bispo ou do pastor Jedson ou da pastora Xana. Irmão, não é mais um não. Para aqueles que entendem, é o encontro com Jesus. Para aqueles que sabem a importância de estar aqui e têm reverência, é a oportunidade de ter sua vida transformada. Aquela mulher enxergou a oportunidade da vida dela. A cada encontro com Jesus, temos a oportunidade de ser transformados, moldados, tratados, curados, restaurados. A cada encontro com Jesus, algo acontece quando nós permitimos, quando nós queremos, quando nós buscamos. Ela não precisou falar uma palavra. Aquela mulher não falou uma palavra, mas as atitudes dela foram suficientes para atrair o olhar de Jesus e achar ali uma adoradora. Porque adoração é muito mais do que cantar músicas, é muito mais do que música. Adoração é um estilo de vida. Aquela mulher adorou a Jesus, prostrada aos pés de Jesus. Ela entendeu. Não é sobre o que falamos, é sobre o que fazemos. Precisamos fazer mais, irmãos. Mais uma vez, nos leva a refletir a palavra de quarta-feira, que precisamos ser um pouco mais Marta, entender a importância de servir mais. Mais uma vez eu quero te levar a refletir sobre a palavra de domingo passado, qual a resposta que nós estamos dando. O que nós temos feito para agradar a Jesus, irmãos? O que nós temos feito por amor a Cristo? Aquela mulher percebeu que nem Simão, nem as outras pessoas estavam fazendo nada e resolveu fazer. Não importa quantas pessoas a partir de hoje vão resolver fazer. O que importa é que você, a partir de hoje, queira fazer. Não importa, pastor, as pessoas falam, eu não vou fazer porque o Alex, irmãos, eu não tenho nada nesse sentido, né? Eu não tenho nada com o Alex. E é um exemplo. Eu tenho com o meu Jesus. Aquela mulher podia chegar e se moldar à realidade e às atitudes, às respostas que todas as outras pessoas estavam dando. Mas ela resolveu fazer diferente. Muitos falaram, muitos julgaram, muitos rejeitaram, mas ela resolveu fazer. Ela resolveu fazer algo diferente, que os outros não tiveram coragem. Nós não podemos agir como os inúteis. Temos muitas coisas para fazer no reino de Deus. Enquanto todos observavam, ela adorava. Enquanto todos ficavam de camarote assistindo, ela servia. Enquanto todos estavam preocupados com o banquete, ela estava preocupada em beijar os pés de Jesus. Ela estava preocupada em chorar os pés de Jesus, enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos. Ela estava preocupada em derramar o que ela tinha de mais precioso ali. Aquele perfume valiosíssimo. Ela estava preocupada em oferecer o que ela tinha de melhor a Jesus. Aí de novo, confirmação da palavra. O que você veio oferecer hoje a Ele? Será que vir aqui sentar, cantar uma música, cantar 3 músicas, ouvir a palavra, voltar para casa, é tudo que você tem para Ele? Não, irmãos. Eu vou te afirmar algo. Tem muito mais para você oferecer a Ele. Deus espera muito mais de mim e de você. Irmãos, eu posso fazer mais. Você pode fazer mais. Chega de desculpas. Pastor, não posso porque... Irmãos, chega de dar desculpas. Chega de colocar a culpa em outras pessoas. Eu não vou fazer porque o bispo Sandro
é isso, fez isso. Eu não gosto do pastor Jete falou isso. Irmãos, em nome de Jesus, vamos parar de mimimi. Vamos parar de responsabilizar o outro. A responsabilidade é minha e é sua. E um dia eu vou prestar contas de tudo aquilo que Ele me confiou, irmãos. Eu não posso mais ser indiferente a isso. Eu não posso mais ver Jesus entrando na minha casa e falar, ei Jesus, fica aí. Não. Quando Jesus chegar na porta, eu preciso estar lá para oferecer o que eu tenho de melhor a Ele. Recebê-lo com um beijo, lavando os pés dEle, me humilhando na presença dEle e honrando, lavando a cabeça com óleo. Eu não posso ser como aquelas pessoas que estavam ali de camarote, como simplesmente ouvintes, admiradores do ministério de Jesus. Estavam ali e não se comprometiam. Irmãos, nós precisamos fazer parte da história. Eu não estou falando de você elevar o seu nome, mas eu e você podemos fazer parte da história. Eu me lembro que um dia eu estava, em novembro, quando nós viemos, fomos tomar um sorvete lá no Mucugê. O bispo comentou assim, ó, eu sou um dos fundadores dessa feirinha hippie aqui. Já tem o nome na história. É para exaltar o nome do bispo, irmão, não é isso não, irmãos. Nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Eu não sei o nome da pessoa que ganhou o Billy Graham para Jesus. O senhor sabe disso? Acho que ninguém sabe. Mas essa pessoa está na história. Como uma pessoa que ganhou um dos maiores evangelistas, na verdade, eu acho que o maior evangelista do nosso tempo. Você não precisa ter o seu nome lembrado. Você precisa ter na sua memória, que vidas chegaram para você, destruídas, e foram restauradas pelo amor de Deus, através da sua vida. Você não precisa ter um mural, uma placa com o seu nome, um busto com a sua imagem. Mas as pessoas, um dia que você partir, as pessoas precisam lembrar de você e falar assim, essa pessoa fez a diferença, por onde ela passou. Irmão, se tem uma coisa que o apóstolo Paulo me ensina, e é uma coisa que nem todos os cristãos podem falar, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. O apóstolo Paulo estava declarando, Senhor, tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos eu fiz. Estava preso, eu evangelizei. Estava preso, mas eu escrevi cartas dando esperança para outras pessoas. Não importa se eu estava preso, sendo torturado. Pessoas foram transformadas através da minha vida. O apóstolo Paulo tinha tudo para falar e dar desculpas, como nós damos, irmãos. Ah, pastor, minha vida é muito difícil. Ah, pastor, minha vida é muito corrida. Pastor, minha vida, porque eu tenho minha família, minha esposa, meu marido, meu filho, meu pai, meu cachorro, papagaio. Irmãos, em nome de Jesus, um dia você vai estar diante do Senhor, porque a Bíblia diz que todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E eu particularmente creio que nós vamos prestar contas, irmãos, de tudo aquilo que Ele nos confiou. Você está enterrando os seus talentos? Você está enterrando aquilo que Deus confiou a você? Por causa de quê? Por causa de outras pessoas? Por causa do dinheiro? Por causa da falta de tempo? E deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Todas as vezes que você deixa de fazer algo por falta de tempo, você está dizendo que Deus não é perfeito. Porque se Ele criou 24 horas, é porque Ele sabe que 24 horas são suficientes para mim e para você servirmos a Ele. Ah, pastor, não tenho tempo. Esses dias, eu acho que eu comentei aqui, um irmão que estava doente, aí eu orei pela vida dele, oramos, fizemos jejum juntos, irmão na igreja, aleluia. Irmão, ele recebeu um diagnóstico, estava tudo certo. E eu mandando em mensagem, ele não respondia, mandando mensagem, não respondia. Eu falei, cadê o irmão, gente? Um dia eu liguei. Aí, não, irmão, pastor, eu vou aí. Ele depois mandou uma mensagem, eu preciso dedicar um tempinho para Deus, né? Irmãos, tempinho para Deus? Será que Deus ele merece o seu tempinho? Será que Deus merece o seu resto? O que você tem de melhor? Jesus merece o nosso melhor, irmãos. Jesus merece o nosso melhor. E se o seu melhor é se dobrar aos pés dele,
lavar os pés dele com as suas lágrimas, enxugar, no meu caso eu não consigo, enxugar com os seus cabelos. Se o melhor é o seu perfume que você vai derramar, irmãos, eu não sei qual é o seu melhor. Não, pastor, hoje eu estou entendendo que o meu melhor é servir mais na igreja. Pastor, eu estou entendendo que o meu melhor é me envolver mais nos evangelismos. Pastor, o meu melhor é contribuir mais financeiramente. Pastor, o meu melhor é estar aqui disponível para a igreja, para a obra de Deus. Irmãos, eu não sei qual é o seu melhor, você sabe. O Espírito Santo está falando no seu coração agora aí. Será que nós vamos correr? Vamos fugir? Será que nós vamos de fato ser como Simão, irmãos? Que achou que oferecer qualquer coisa para Jesus era suficiente, não é não, irmãos? Será que nós vamos ser como aquelas pessoas indiferentes à presença de Jesus? Pessoas medíocres, que acham que qualquer coisa está boa, é aquele irmãozinho, estava conversando no carro esses dias, que eu não sei cantar, eu não ensaiei, mas para Jesus, né, irmãos? Ele recebe, irmãos, Ele recebe o nosso melhor. Eu não consigo entender pessoas que entregam o pior para Jesus e acham que Jesus está recebendo, porque Jesus é amor, né, irmão? Jesus é amor. E por ser amor, Deus não tem amor, irmãos. Deus é o próprio amor. E por ser amor, Ele nos exorta a ser melhores, por amor a nós. Quantas vezes no seu trabalho, agora eu vou encerrar, o seu patrão te exigiu ser melhor? Quantas vezes dentro da sua casa, marido, da sua esposa, te exigiu ser melhor, ser um marido melhor? Quantas vezes, esposa, seu marido te cobrou, te exigiu ser uma esposa melhor? Quantas vezes o seu líder te exigiu ser um discípulo melhor? E por que, irmãos, que quando nós ouvimos uma palavra como essa, nós não chegamos à conclusão de que, de fato, Deus quer que nós sejamos melhores? Se você entende que você pode ser melhor, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Só você que entende que pode ser melhor. Eu não vou ficar de pé porque eu já estou. E esse louvor fala muito ao meu coração, irmãos. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Já vou encerrar. Eu queria que agora você fizesse agora uma oração, você e o Senhor aí. Mas, irmãos, não faça porque eu estou orientando, porque eu estou pedindo. Faça com entendimento, amém? E fale para o Senhor onde você pode ser melhor. Talvez o seu melhor é ser mais presente na vida da sua igreja. Talvez ser melhor, ou entregar o que você tem de melhor, ser um marido melhor. Eu não sei, irmãos. Mas eu queria que você orasse agora, com entendimento, e falasse com o Senhor: Senhor, eu preciso ser melhor. Eu quero ser melhor. Foi